Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós neste domingo continua fazendo o convite ao chamamento e apresenta os riscos deste chamamento para que ninguém se sinta enganado quando faz uma adesão sincera a Deus. A palavra apresenta a vida do justo e dos injustos. O justo é aquele que diz sim ao Senhor e procura responder de todo o seu coração o chamado que o Senhor lhe faz. Primeiro porque acredita, e depois porque não há outro a não ser o próprio Senhor a depositar as suas forças e toda a sua confiança. E essa atitude do justo, ela incomoda o injusto. Porque o justo procura dar testemunho com a própria vida. O justo não nega a graça do Senhor. Ele anuncia, ele denuncia, e de certa forma ele vai destruindo os planos dos injustos. Sentindo-se ameaçados, os injustos se unem para armar uma cilada contra os justos. E aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, os injustos nos ferem, causam todo tipo de mal para saber se os justos não vão mudar a sua opinião, atestam a sua fé. E quando nós ouvimos esta leitura, nós podemos comparar com o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi até o fim com a sua missão, entregando a sua vida. Depois, um outro lado que nós temos que cuidar. Às vezes, aqueles que têm buscado a justiça na sua vida, quando não aprofundam na sua fé, caem na armadilha dos injustos. Primeiro, porque começam a se comparar com a vida daquele que é injusto. Eu rezo, eu vou à igreja e a minha vida nada dá certo, e aquele que não faz nada, tudo vai bem. Engano nosso. Porque vai perceber como que ele conseguiu tudo isso. Vai compreender o que ele fez para chegar aonde está, ainda ter a coragem de apresentar o fruto da sua injustiça. Então que o nosso coração não se perturbe com esta atitude. Nós não podemos nos comparar com o pecado do outro e fazer disso uma graça. Porque esta é a armadilha que o injusto quer para aqueles que são justos. Então é tempo de fundamentar a nossa fé, de nos encorajar e ouvir sempre a palavra de Deus e procurar colocar esta palavra em prática. Isso que nos traz forças. E aí no Evangelho nós vamos ouvindo o Senhor que continua a catequizar os seus discípulos. O Senhor os retira, passa pela Galileia, e aqui nós podemos dizer que há duas situações de ensinamento, a teoria e agora vão experimentar a prática. Então assim é o que nós devemos fazer, ouvir, e ao sair daquela porta colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Porque nós precisamos ser tocados pelo Senhor. E a nossa relação com o Senhor não pode ser relação de quem está distante, como os discípulos neste momento. Enquanto Jesus falava,
da verdade, da missão, apresentando a sua realidade, os discípulos estavam dispersos. Seu coração não estava ali nem compreendendo e nem queriam compreender. Porque existem certos assuntos que nos incomodam. Quando alguém toca na nossa ferida, a gente prefere não ouvir. E ali, enquanto o Senhor falava da sua missão, que ele iria ser entregue, morto, mas que aquele que ele depositou a sua confiança, ele iria lhe ressuscitar no terceiro dia, isso é confusão. E muitas vezes nós preferimos morrer na nossa confusão do que ter a humildade de perguntar o que isso quer dizer. E aí o coração dos discípulos estavam preocupados com outra coisa: quem é o maior? E quando nós voltamos para a assembleia, para a comunidade reunida, existem muitas pessoas que vêm participar da Eucaristia, mas o seu pensamento está em outro lugar. Existem tantas pessoas que quando se dispõem a um momento de oração, acabam dormindo ou se irritando com aquele momento, porque não preparou o coração para receber as coisas de Deus. E a vida continua sempre a mesma, percebendo sempre a evolução do injusto. Mas qual é o tempo que eu tenho verdadeiramente para Deus? Às vezes, quando nós vamos rezar, é a queixa de tantas pessoas, chegam tão cansados que acabam dormindo no início da sua oração. Então parece que é o tempo que sobra. Então nós precisamos perceber qual é a realidade cristã e da fé que nós buscamos. Participamos da Eucaristia porque nós queremos cumprir um preceito e um rito. E se esta é a nossa atitude, infelizmente nós vamos continuar vazios e caindo na armadilha dos injustos. Porque os injustos sabem muito bem fazer aquilo que eles querem e se dedicam para aquilo. Enquanto muitas vezes os justos não se esforçam e vão vivendo uma fé mais ou menos. Por isso que se perdem, facilmente destraviam o seu coração. E quando a angústia bate em sua porta, vai atrás do Senhor por desespero. E infelizmente não somos atendidos. E uma outra coisa que a palavra de Deus chama a nossa atenção é para que no meio aonde nós estamos não haja inveja. Porque aquele que faz adesão a Jesus Cristo não pode querer ser o primeiro, não pode querer exigir status, porque quem serve tem que servir de coração, não para ser vistos, porque isto gera intriga, ciúme. E quando nós não compreendemos a dimensão do serviço, nos achamos melhores do que os outros e nos sentamos para julgar. E isso é fruto de injustiça. Este fruto não alimenta, mas envenena e afasta aqueles que estão querendo se aproximar. E aí é o que alerta São Tiago. Vocês estão pedindo, mas não estão sendo atendidos porque está pedindo da maneira errada. Porque o coração não é maduro, a oração não é sincera, é uma oração egoísta para poder colocar à prova como fazem os injustos.
E assim nós vamos perdendo a dimensão de uma fé verdadeira. Vamos nos distanciando do amor de Deus que é gratuito. Este Deus que está acima de todos nós e que por amor e misericórdia faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Qual é a intenção de Deus? Que os injustos se convertam. Então isso é o que nos alerta também, a sabedoria que nós precisamos buscar que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus, a coragem que vem de Deus, para enfrentarmos os desafios que a vida nos propõe. E quando tivermos esta sabedoria, esta maturidade, nós vamos perceber que a vida é exigente e que a cruz que nós recebemos não é castigo, mas é caminho. Então que não percamos de vista esta dimensão amorosa e a nossa parte na construção de um mundo melhor. Que a nossa vida seja testemunho, mesmo que silencioso, que as pessoas sintam em nós a presença de Deus e queiram se aproximar deste Deus, porque veem em nós e sentem em nós o amor. Então que a palavra de Deus nos amadureça, nos encoraje e faça de nós verdadeiras testemunhas dos frutos da justiça, e que este fruto alimente e que seja sinal da presença amorosa de Deus no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.